Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 5 de julho de 2021, e nós vamos juntos novamente fazer a leitura do livro A Year of Forgiveness, Um Ano de Perdão, de Tina Louise Spalding, que canalizou comentários do Mestre Jesus Cristo e da sua equipe de consciência crística sobre as lições do livro de exercícios de um curso em milagres. Hoje nós estamos na lição 186, que declara: a salvação do mundo depende de mim. A salvação do mundo depende de você, né? Então vamos aos comentários. A nossa heroína, ela tá aqui como se ela fosse uma marionete, né? Ela tá numa floresta muito bonita, com o cachorrinho dela, e ela tá como se fosse uma marionete desse coração maravilhoso acima dela, que é uma figura aí representando Deus, né? Então vamos ver o que Jesus nos diz hoje. Vocês são seres abençoados, de fato. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus. O ego percebe essa declaração como sendo arrogante e sem sentido, mas ela não é. A vocês foi dado, bem no fundo do seu coração e mente, o conhecimento daquilo que interessa e chama por vocês, né? Ele tá falando aqui das nossas vocações, dos nossos interesses, daquilo que realmente toca o nosso coração. Vocês conhecem as suas paixões, alguma coisa sobre a qual vocês estão constantemente curiosos a respeito. Isso é uma constante nos seus corações e mentes, que nunca se abala, mesmo quando vocês vivem em diferentes lares e fazem coisas diferentes. Aqui, quando ele fala viver em diferentes lares, eu tô entendendo que são diferentes estados mentais, tá? Existe um aspecto do seu eu que permanece o mesmo. Pode ser um desejo de criar coisas bonitas, ajudar as pessoas, levantar a sua voz ao falar para um público. Isso pode ser que seja absolutamente urgente estudar um texto espiritual de frente para trás, de trás para frente, que é o que a gente está fazendo aqui, né, com o curso em milagres. Todos esses indicadores apontam pequenas setas que ajudam a direcionar vocês para os seus próprios caminhos. Este ser, aí ele tá falando de Tina Louise, né? O canal, ele costumava ler essa declaração e pensar que isso era coisa de maluco. Quer dizer, ele tá falando que a Tina Louise, quando lia essa lição, ela falava: isso tá errado. Teve algum erro na impressão do livro. Não foi isso que Jesus falou, né? Ela não compreendia qual era o seu destino, mas ela tinha uma absoluta urgência em estudar esse material, um curso em milagres. Ela tinha uma absoluta urgência de encontrar paz na sua mente, né, na mente dela. Então, ela perdoou, ela começou a perdoar. Ela se manteve perdoando até que a sua percepção mudasse de tal forma que ela abriu o portal entre a terra e o céu e fez com que a comunicação entre nós e ela se tornasse possível. Quer dizer, ela perdoou tanto, ela limpou tanto a mente dela, ela clareou tanto os pensamentos dela, que ela abriu um portal entre ela mesma, Tina Louise, aqui na terceira dimensão, e os guias espirituais, Jesus e os guias que estão trabalhando com ele nessa tarefa em particular, que na minha impressão, são os guias que estão cuidando da gente nesse momento de transição planetária, tá bom? Mas isso é a minha percepção e eu posso estar enganada. Você pode ler esta conversa, quer dizer, o texto do livro, e pensar que nós, ele e os guias, a iniciamos.
Mas não foi assim. Ela iniciou essa conversa ao fazer a sua prática de perdão, incansavelmente buscando a paz na mente, sempre que um evento que a deixava zangada ocorresse, se apropriando da sua percepção e pedindo para que aquela percepção fosse modificada de forma que ela pudesse ver a verdade daquela situação, né, na qual ela estava envolvida e que estava deixando ela zangada. Ela buscou aquilo que ela sabia que fazia com que ela se sentisse melhor. Essa foi a orientação que ela teve, incansavelmente retornando de volta para um curso em milagres, de novo e de novo e de novo. Um curso em milagres não fazia sentido para ela todo o tempo. A sua paixão, a sua orientação pode não fazer muito sentido para você neste momento do tempo. Mas se isso incansavelmente chamar você, escute e confie que você está sendo direcionado pelos seus guias e professores em direção ao seu propósito sagrado. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus e nós vamos falar com você novamente amanhã. Então, eu vou fazer algumas observações a respeito dessa lição. A salvação do mundo depende de mim. Então, o que é a salvação do mundo? Né? Na definição de um curso em milagres, o que vem a ser a salvação do mundo? A salvação do mundo é eu saber que, assim, a salvação do mundo é a promessa de Deus de que todos encontrarão o seu caminho de volta para casa, de que todas as mentes adormecidas irão despertar. Mas nós, eu e vocês, temos que tomar uma decisão, né, de despertar e de aceitar o plano de Deus para a salvação, a nossa parte no plano de Deus para a salvação. Né? Então, assim, diferentemente de Tina Louise, essa lição nunca me incomodou. Né? Nunca me incomodou. Então a salvação depende de mim. O que eu entendia e entendo ainda dessa lição para que essa lição não me incomode? Talvez eu seja uma pessoa com síndrome do Salvador, né, gente? Tem esse lado também. Eu entendia da seguinte forma: eu tenho que fazer a minha parte. Eu sou uma peça no quebra-cabeças. Sem essa peça, o quebra-cabeças não está completo e não pode funcionar corretamente. Então, a salvação do mundo depende de mim. Depende de quê? Depende da mudança da minha mente. Depende de eu fazer as minhas tarefas que vão proporcionar o meu despertar. Então, a salvação depende de mim. Uma das máximas, um dos pilares do crescimento espiritual e emocional e mental e físico também, e que é muito difícil pra gente no início, muito difícil pra gente, né? É a gente entender que a gente não pode mudar o outro, né? A gente não pode mudar o outro de forma alguma, né? A mudança, ela sempre vai partir de dentro. Eu sou impotente diante das ações do outro. Então eu tenho que mudar a mim mesmo, né? Esse é um milagre. Eu peço ao Divino Espírito Santo que mude a minha mente a respeito daquela situação. A minha professora de um curso em milagres, ela falava assim, quem tá vendo os outros vídeos já sabe disso, ela falava assim, você ensina sendo, quer dizer, o aluno dela, né? Você ensina sendo. Quando eu sou, eu ensino. O outro aprende fazendo, né? E aí o outro vai aprender me copiando se ele achar que o que eu tô demonstrando vale a pena para ele copiar, né? Mas ela dizia, ela completava, ela falava assim, o outro muda se ele quiser. O outro faz se ele quiser. O outro desperta se ele quiser, né? Quando quiser, na medida em que quiser. A decisão do outro é do outro, a decisão do outro não nos cabe, né? Muitas vezes isso é extremamente difícil quando a gente entra num processo de despertar espiritual, porque a gente está vendo a bobagem que o outro vai fazer e a gente quer avisar, a gente quer sacudir. Não faz isso, não faz isso, não faz isso. Mas o outro precisa ter a oportunidade de aprender pela prática, de aprender por si mesmo. Às vezes ele ainda está num ponto da jornada dele que ele ainda precisa aprender pela dor e não pelo amor. E todos nós chegaremos ao despertar,
né? A vida é uma professora amorosa. Entretanto, ela é implacável, porque a gente vai ter que aprender. Então, se ela der um beliscãozinho na gente, a gente não despertar, ela vai dar um beliscãozinho mais forte. Se a gente não despertar, ela vai dar um tapinha. Se a gente não despertar, ela vai vir vai dar um soco na nossa cara. Se a gente não despertar, vem um caminhão e atropela a gente. Aí a gente desperta. Então, aprendam isso, né? A salvação do mundo, ela depende de você. Ela depende de mim. Se 7 bilhões e meio, sei lá, 7 bilhões e 800 milhões de pessoas, 800 milhões de pessoas pensassem assim hoje no planeta Terra, o nosso despertar seria instantâneo. A salvação do mundo depende de mim. Né? A primeira frase do exercício é assim: aqui está a afirmação que um dia removerá completamente a arrogância de todas as mentes. Ele diz assim: temos a força para fazer o que nos é dado fazer. Nossas mentes são perfeitamente adequadas para assumir a parte que nos é designada por aquele que nos conhece tão bem. Né? Então, quem somos nós para dizer que não temos como fazer o que o Criador nos pede? Se ele nos diz que somos capazes e temos todas as ferramentas, habilidades e capacidades para fazer o que ele nos pede, né? E qual é a ação dessa lição? É o perdão, né? Então aí a gente volta lá para os pilares de Um Curso em Milagres. É o amor em ação na terceira dimensão. É o perdão. Sou eu perdoando o mundo. Sou eu me perdoando. Sou eu perdoando aquele que fez um mal feito para mim e me lembrando e me tornando consciente de que o mal feito que o outro fez para mim me deu a lição que eu precisava aprender. E que talvez eu estivesse extremamente relutante em aprender aquela lição. Né? Então, quando eu entendo que o outro é o portador do meu ensinamento, eu posso absolvê-lo completamente. Eu posso enxergar a realidade de que ele é isento de pecado. E voilá, o que acontece quando eu enxergo que o outro é isento de pecado? Eu enxergo que eu sou isenta de pecado. Eu enxergo que eu também, em maior ou menor medida, sou um instrumento do aprendizado do outro. Gente, Um Curso em Milagres é muito simples, mas não é fácil. Às vezes a gente tem vontade de jogar o livro pela janela. E isso é um excelente sinal. É um sinal de que a gente está crescendo. É um sinal de que a nossa consciência está se expandindo. É um sinal de que a coisa está funcionando, de que eu estou começando a mudar a minha mentalidade a respeito da minha vida presente, da minha vida futura e da minha vida passada. A minha visão, a minha percepção, ela muda. Eu peço pelo milagre e o milagre vem. Então hoje eu quero que você se lembre que a salvação do mundo depende de você. Que você trabalhar incessantemente todos os dias, todas as horas, todos os minutos do seu dia, para você trazer paz para a sua mente, através da meditação, da oração, das práticas espirituais, da sua conexão. Quando você trabalha por isso, então você está salvando o mundo. Você está fazendo a sua parte. Né? Você está salvando o mundo. Se todos fizerem isso, não precisamos nem mais tomar conta um da vida dos outros, né? Aí eu peço que vocês vejam aquele vídeo lá do YouTube, O Teu Irmão, né? E peço que vejam a série de vídeos que eu tô começando a postar a respeito do processo do perdão, tá bom? E assim, tenha confiança nisso, cuide das suas coisas, cuide da sua mente. O perdão é o detergente mental que vai limpar o projetor da sua mente, e aí você vai começar a atrair coisas maravilhosas para a sua vida, simplesmente porque você limpou o seu projetor mental, através do perdão que você acha que está dando para o outro, que na verdade você está dando é para si mesmo. Tá bom, meus amores? Esse era o meu recado de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso e, se Deus quiser, nos vemos novamente amanhã.